Hoje, dia 12 de março de 2023, terceiro domingo da Quaresma, e o Evangelho para nossa meditação é lá em João capítulo 4, versículos 5 e seguintes. E diz assim: naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado a seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta de meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que está te pedindo, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria uma água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tem balde e o poço é fundo. De onde vais tirar água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, também como seus filhos, seus animais? Respondeu Jesus: todo aquele que bebe dessa água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem tenha que vir aqui para tirá-la. Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram a Deus aqui neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: acredita em mim, mulher. Está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias, o que se chama Cristo, vai chegar um dia. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus:
sou eu que estou falando contigo. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. E Jesus permaneceu lá 2 dias. E muitos outros acreditaram por causa da sua palavra e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Evangelho da Samaritana. Meu irmão, minha irmã, se nós tivéssemos tempo, certamente a gente ficaria aqui uns 3 dias falando sobre esse texto, que na minha opinião é um dos textos mais importantes dos evangelhos. E aqui está escrito muita coisa, mas tem 1 milhão de coisas que está contido nesse texto que não estão escritos aqui. Eu vou lembrar só 2, porque o nosso tempo é curtinho. E vou te fazer uma pergunta para você pensar. Lá na Samaria, está lá até hoje, tem o Poço de Jacó. A vila Sicar ficava algumas centenas de metros longe do poço. E as pessoas iam lá, o poço era a única fonte de água que abastecia a vila. Ok. É região desértica. É calor de 50 graus. Jesus chegou lá meio-dia. E o próprio João, que estava junto, disse: nossa, nós estávamos todo mundo cansado. E Jesus, cansado, ficou sentado ali por perto do poço, enquanto os discípulos foram na vila atrás de alimentos. E Jesus ficou sozinho lá no poço. E por quê? Porque é óbvio que meio-dia não é hora de andar no deserto. Mas não é estranho uma coisa aqui? Por que essa mulher vai buscar água ao meio-dia e não de manhãzinha ou à tardezinha, que era a hora que todo mundo da vila ia? Você já parou para pensar nisso? E eu vou te responder dizendo que ela era obrigada a fazer isso, porque ela era discriminada. Era alguém que na vila não prestava. Era alguém na vila que tinha uma vida torta. Quase como que uma prostituta, que tinha sido casado diversas vezes, 5 pelo menos. Então era o tipo da mulher que não podia conviver com os bacanas. E coitada, ela tinha que buscar água meio-dia no poço. E aí, não existe acaso. Aconteceu que naquele dia ela teve o privilégio de encontrar no poço um cara que era diferente daqueles todos que olhavam para ela
e achavam que ela não prestava. Jesus de Nazaré. As atitudes de Jesus naquele momento no poço são inimagináveis. Primeiro, um judeu não podia conversar com o samaritano porque eles eram inimigos, por causa de política. Hoje está cheio disso, não está? Quanta gente que brigou aí por causa de política. Segundo, porque era inadmissível um homem conversar com uma mulher a sós. Tá bom, e a mulher chega no poço, pede a água, dá toda essa confusão, porque como você pode ser judeu, eu sou samaritano. E o Jesus disse para ela: olha, eu tenho uma água que se você tomar dela, você não vai ter mais sede. Mas então dá para mim dessa água. Só que mal sabia ela já estava começando a ingerir a água viva. Porque a água viva que ela estava começando a ingerir é Jesus de Nazaré, que vai mudar tudo na vida dela. Vai mudar sendo uma pessoa sem preconceito, sem discriminação. O Jesus de Nazaré começa, sem ela perceber, fazendo ela se sentir gente. Ela já estava tomando da água viva. Aí de repente ela fala que Jesus, estou vendo que você é um profeta. Por quê? Porque Jesus já havia dito para ela que ela tinha 5 maridos e o que ela estava agora não era o marido dela. Mas ela foi acolhida. Ela não foi discriminada. Ela foi bem-vinda, ela foi amada. Ela já estava tomando da água viva. Essa é uma ideia. Tem uma outra ideia que você não vai ouvir falar em igreja. Não vai, de jeito nenhum. Eu, pelo menos, fazem já 55 anos que eu estou dentro da igreja, eu nunca ouvi ninguém falar, só eu falo. Mas as pessoas não falam porque... Você sabe por quê, né? Quando ela se sentiu amada, quando ela se sentiu gente, e a primeira condição é a condição humana, ela imediatamente colocou uma outra necessidade. A primeira já estava satisfeita. Eu sou alguém, eu existo. Eu não vou precisar mais ir buscar água meio-dia. Aí ela colocou uma outra, que é a segunda necessidade básica do ser humano. Depois de se sentir amado por alguém, você precisa saber que você é amado pelo absoluto. Então você vai sair de você mesma para uma outra relação, que é a relação com Deus, com a divindade. Então a segunda questão dela é: escuta, peraí, vocês judeus falam que tem que adorar Javé lá em Jerusalém, e o pessoal aqui da Samaria, nós aqui samaritanos, que não gostamos de vocês, somos inimigos, mas o nosso Deus é o mesmo, eles dizem que nós temos que adorar a Deus aqui na Samaria, não lá em Jerusalém. Então, a segunda questão é Deus. A primeira foi o amor próprio, se sentir humano, se sentir gente. A segunda é o absoluto, é Deus. E aí Jesus dá um show de bola, que infelizmente você não ouve em igreja.
Jesus fala para ela: ô mulher. Inclusive o nome dessa mulher era Dina. Viu? Você também não vai ouvir falar isso, mas o nome da samaritana é Dina. Não é Diná, não, é Dina. E alguns filhos dela se tornaram, e ela também se tornaram discípulos de Jesus depois. Aí Jesus dá um show dizendo para ela: ô mulher, tá tudo errado. Vocês adoram Deus aqui, os judeus adoram Deus lá, mas Deus não quer isso. Porque os adoradores que o Pai deseja são aqueles que o adoram em espírito e verdade, porque Deus é espírito. Tá bom. Só que nós passamos 2000 anos brigando por causa de igreja, por causa de religião. A minha igreja católica é melhor que a tua evangélica, ou o meu centro espírita é melhor que o de vocês. Gente, para com isso. Deus deseja, não é rótulo, não é título, porque não tem ninguém melhor do que ninguém. Tem muita coisa boa em todas, e tem muita porcaria também em todas. E Deus quer que nós não preguemos na nossa testa o selo de que igreja que a gente participa. Ele quer que a gente busque a Deus em espírito e verdade e faça o bem para os irmãos, como Ele fez para Dina, meio-dia, na beirada daquele poço. Fez ela se sentir amada e a vida dela mudou. É isso que Deus espera de você e de mim. Amém.